Daqui novamente Gedeão de Almeida para mais um vídeo. Bem, portanto, hoje eu vou abordar sobre um mito financeiro, de certeza que você já ouviu sobre isso, que é educação financeira só para ricos. De certeza que você já ouviu no teu bairro, na tua escola, no teu seu familiar, alguém a dizer, não, deixa isso para os ricos, principalmente se calhar as mães, né? Deixa isso para os ricos, isso aqui é para os privilegiados, é para aqueles que já nasceram com alguma coisa. E é onde eu, você e muitos de nós nos enganamos em pensar que educação financeira é só para ricos. De forma nenhuma, educação financeira não é só para ricos. Educação financeira é para todo mundo que se propõe a, vamos assim dizer, a buscar ter uma vida financeira saudável, a buscar cuidar melhor do seu dinheiro, porque eu acredito que a educação financeira é um fator que devia, ou seja, uma ferramenta, uma disciplina que devia ser ensinada desde a tenra idade, desde o momento em que a criança consegue ler e consegue perceber as mínimas coisas, já deveria ser ensinada sobre dinheiro. É aí, por exemplo, a importância de receber uma mesada ou uma semanada. A mesada no mês e semanada na semana. A ideia é que desde pequeno a criança consiga perceber como o dinheiro funciona e aprenda a gerir o seu dinheiro, os seus ganhos. Portanto, sobre esse mito, destacar que nós, por exemplo, muitos né, quando querem aprender a cozinhar, tendem a fazer um curso. Muitos de nós, quando tendem a conduzir, vão para a escola de condução, mas raramente aprendem a conduzir o seu dinheiro. Então, é muito importante que, assim como para desenvolver ou para que a gente possa aprender melhor um determinado setor, dominar, ou ter um melhor controle, domínio sobre uma determinada situação, a gente tende a usar ferramentas que nos permitem ter um melhor domínio sobre o mesmo. Então, da mesma maneira acontece com o dinheiro. Por que não se preocupar em buscar ferramentas que me ajudarão a cuidar melhor do meu dinheiro? Sendo que, desde pequenos e não só, embora o primeiro modelo financeiro que a gente importa é a partir do seu familiar, e muitas das vezes os nossos pais, quase que desgovernados, acabam por gerir o dinheiro em função do deixe andar ou do se empurrar, e com uma gestão financeira quase que danosa. Então é importante que, se desde pequeno você importou este modelo financeiro dos teus pais, o que não te orientou a cuidar bem das tuas finanças, porque muitos de nós acabam por não querer que o dinheiro fique em nossa posse por não saber gerir. A gente só quer gastar e gastar até que já não haja mais nada disponível em nossa posse, em função daquilo que é o modelo financeiro que nós importamos dos nossos pais. Então é aí onde vem a importância da gente buscar se educar financeiramente, porque de forma nenhuma educação financeira não é só para ricos nem para privilegiados, ou seja, quem for, educação financeira é para todo mundo que se propõe em buscar maneiras de gerir melhor o seu dinheiro. E esse é o meu conselho para hoje, é que você, de agora em diante, deste vídeo para frente, você busque entender sobre educação financeira para posterior desenvolver a tua inteligência financeira. Portanto, por exemplo, dizer que isto quando eu era mais pequeno, eu e a minha irmã Esteira sofremos muito porque os meus pais, em função das dificuldades financeiras que tinham e da falta de educação financeira que não tinham, portanto, que não tinham mesmo, nós acabávamos por sofrer muito na questão da escola, com o atraso das propinas. Muitas das vezes éramos barrados na porta, éramos retirados da sala de aula, acabávamos por perder algumas provas, em função da questão do pagamento das propinas. E, por exemplo, a Esther, ao longo do tempo, nisso já na universidade um pouco mais grandinha, agora as coisas estão ligeiramente melhores, ela ficava mesmo apreensiva em saber se isso vai voltar a acontecer. Isso acabava por limitar a performance dela ao longo das provas. Então, o modelo financeiro que você importou dos teus pais, dependendo de se eles tinham ou não, isso pode influenciar aquilo que é o teu desenvolvimento enquanto ser humano. Então, o que você experienciou na tua família, que é o modelo que você importou, deve servir de exemplo para você não repetir e ver no mesmo ciclo de não tem, e acabar por cometer os mesmos erros, porque muitas das vezes os nossos pais, quase que na inocência, em função de não terem um determinado conhecimento ou tendo um conhecimento e não aplicando, acabavam por cometer inúmeras falhas que nos afetavam diretamente. Então, se eu já vi isso acontecer na minha família, tenho que mudar o ciclo, fazer alguma coisa para que isso não se repita. E aí onde é extremamente importante a gente desenvolver os conceitos de educação financeira, depois de incorporar esses conceitos, buscar desenvolver a inteligência financeira, que é, eu tenho os conceitos de educação financeira, mas eles não ficam só pela teoria, porque conhecer só por conhecer não tem nenhum sentido. A gente deve conhecer e aplicar. Então, eu vou buscar as bases de educação financeira, depois utilizo a inteligência financeira para que, em função de cada situação que está a acontecer, eu consiga aplicar as bases de educação financeira.
Portanto, deixa-me ver aqui na minha cábula. Por exemplo, eu ia falando da questão da escola e muitas das vezes os bons estudantes, fazendo aqui um pequeno rescaldo, os bons estudantes acabam por não ter grande crescimento financeiro porque os nossos hustlers e micheiros acabam por desenvolver alguns conceitos relacionados à educação financeira. Muitos não por propriamente investigar, mas porque ao longo da experiência, pela vontade de querer crescer e ter a liberdade financeira, ter uma saúde financeira muito melhor, acabam por ir atrás de conhecimentos e por ter medo da experiência acabam por aplicar esses conhecimentos. O que muitos após a escola, que eram os bons estudantes, acabam por não seguir o mesmo caminho. Okay? E assim como os hustlers e Michel, os que acabam por entender como funciona o jogo, acabam por aplicar conceitos de negócio, conceitos de crescimento, de poupança, de investimento e por desenvolver. Então, isso é uma importância. Imagina que, assim como você, sei lá, aos 5, aos 7, aos 6 anos, entra para a escola, começas a estudar, se você tivesse uma disciplina que te eduque ou te ensina como você deve lidar com as suas finanças, como é que você deve cuidar do teu dinheiro, como é que você, depois de 10, 15 ou 20 anos que você fez o progresso da escola e você aprendeu como lidar com o dinheiro, não uma disciplina que vai se focar só em notas, mas uma disciplina que vai te ensinar a cuidar do teu dinheiro, cuidar daquilo que é o que você vai lidar ao longo de muito tempo enquanto adulto e cuidando de outras pessoas. Imagina que se você aprendesse a lidar com o teu dinheiro, como é que as coisas seriam? Haveria muita diferença, muita coisa não iria acontecer. Eu comecei a jornar, eu sempre gostei de dinheiro de forma particular e sempre busquei conhecimentos relacionados a dinheiro, embora que, vamos assim dizer, na fase em que eu entrei para o ensino superior de 2018 para cá, eu fui me aprofundando mais e aprendendo mais, por isso é que eu consigo aqui, vamos assim dizer, encontrar temas, encontrar meus termos de poder passar da melhor maneira possível aquilo que eu sei. Então, é aqui onde está o ponto de interesse, o ponto-chave, é que a gente busca entender como funciona o dinheiro e não achar que só pessoas que chamamos de ricas ou que depois aí também a posterior temos que entrar no conceito de riqueza é que devem aprender sobre educação financeira. Todos nós devíamos aprender educação financeira e como lidar da melhor maneira possível com o nosso dinheiro. Deixa eu cá ver. Espero que não fique muito tempo sem falar nada, não? Então, acho que é isso, em suma é isso, e que de certeza que se desde muito cedo nós aprendêssemos a lidar com o nosso dinheiro, a gente teria desenvolvido muitas habilidades e muita coisa não aconteceria. Quando digo muita coisa não aconteceria, olhando para o aspecto negativo, não iria acontecer com a nossa vida. Então, antes mesmo de você ter poder financeiro, antes mesmo de você pensar em ter um salário, ou antes mesmo de você receber algum dinheiro, você deve aprender como lidar com esse dinheiro. Isso vai fazer toda a diferença. Obrigado, até o próximo vídeo e tamo juntos.